Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Eu sempre transmito aqui a liturgia para que todos se informem, principalmente os presbíteros, os presidentes de celebrações. Eu pesquiso em sites fidedignos, como o Comunidade Canção Nova, Comunidade Nova Aliança, revista.arautos.org. Então, eu acredito que as informações sejam oficiais da Igreja Católica Apostólica Romana. Acesse meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel 7919, vai ao YouTube, Paulo Roberto Maciel 6 barra, você vai ao Instagram, temos o facebook.com/barra Paulo Maciel da Rádio, e ainda o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Dê um like, compartilhe para aumentarmos a possibilidade de salvar almas, porque eu estou aqui fazendo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai. E o que significa evangelizar? É colocar na cabeça das pessoas que Jesus é Deus e morreu na cruz por nós. Ascendeu ao céu depois de ressuscitar e está à direita de Deus Pai como nosso intercessor, esperando que nós aceitemos o convívio eterno com Ele, com Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, nosso Paráclito. Esse mistério da Santíssima Trindade, três personalidades em uma só. Uma relação de amor eterno por todos nós. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 5 de junho de 2024, quarta-feira. Os presidentes de celebrações devem realizar a memória de São Bernardo, bispo e mártir, dentro da 9ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da missa temos o ofício da memória, justamente porque São Bernardo foi mártir. Neste ano litúrgico, ano B, estamos dando ênfase ao evangelho escrito por São Marcos, que foi secretário de São Pedro e também foi um auxiliar do apóstolo São Paulo. Não ficou secretariando direto São Paulo, mas São Paulo requisitava às vezes, né, para auxiliá-lo, já que São Paulo foi o maior evangelizador do cristianismo. Bem, memória de São Bonifácio, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. Foi da Holanda, morreu na Holanda. Foi monge proveniente da Inglaterra, mas morreu na Holanda. Foi enviado pelo Papa Gregório II à Alemanha para evangelizar. Sendo bispo de Mogúncia, foi massacrado à espada em Dokkum, atual Holanda. Primeira leitura, leitura da segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos do 1 ao 3 e do 6 ao 12. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações. Por esse motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido a nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade.
Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé e tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até ao grande dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que bonita carta, né? Bonito trecho da carta de São Paulo ao seu discípulo Timóteo, que ele chama de filho. Agora é o salmo de resposta. É o salmo responsorial, salmo 122. Na Bíblia Vulgata, na Bíblia de tradução da Septuaginta, do grego para o latim, ou 123 na Bíblia de tradução hebraica, da hebraica, né? Tradução feita da Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º A, 2º B, C, D, refrão 1º A. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Repitamos. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus, como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos de seu Senhor. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos, retificando, como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Repitamos. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Agora vamos ao Evangelho. Evangelho hoje de Marcos, São Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Vamos aclamar primeiro o Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, Deus falou a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição. E lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, esta mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente?
como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos refletir agora, vamos saber alguma informação sobre o Evangelho. Eu tenho aqui, na Bíblia Pastoral de 1990, Jesus desmoraliza os saduceus, apresentando o cerne da Escritura. Deus é Deus comprometido com a vida. Ele não criou ninguém para a morte, mas para a aliança consigo para sempre. A aliança eterna. A vida da ressurreição não pode ser imaginada como cópia do modo de vida deste mundo. Neste mundo nós casamos, temos filhos. Na eternidade acabou. Não tem mais filho, não tem. O número de salvos será o número que vai permanecer. Vamos agora a uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Temos aqui também alguma informação sobre Marcos 12, versículos de 18 a 27. Os saduceus, muito voltados para as realidades presentes, rejeitam o ensinamento dos fariseus sobre a ressurreição. Apresentam a Jesus uma questão. Na vida eterna, de quem será a esposa? Uma mulher, de quem será a esposa? Uma mulher que ficou viúva 7 vezes e 7 vezes casou novamente. Então, teve 7 maridos, né? De quem ela será a esposa na eternidade, depois que nós formos glorificados em nossos corpos no céu? Aí Jesus esclarece que essa objeção se funda sobre uma visão errônea a respeito da vida futura. Primeiro, a vida após a morte dispensará a matéria. Todos serão seres espirituais como anjos. Como Jesus ressuscitado, atravessou paredes, mudava a feição, podia comer ou não comer, beber ou não beber, não importa. Né? São outras propriedades no corpo. Não será um corpo de matéria, como nós temos aqui, esse corpo de pó. Todos serão seres espirituais como os anjos de Deus. Em outras palavras, participantes da vida imortal, seremos participantes da vida imortal de Cristo. Nós não vamos necessitar de reprodução. Ide pelo mundo e multiplicai-vos. Isso Jesus disse lá no Gênesis, no início da criação. Quando formos para o céu, está terminada a multiplicação. Um segundo ponto aqui. Contrariando a crença dos saduceus, Jesus reforça o que a Bíblia ensina. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Sendo Deus da vida, não criou ninguém para a morte, mas para a vida definitiva com Ele. Aqueles que o amam não morrerão jamais. Por isso é que eu estou aqui transmitindo o Evangelho. Nós não morreremos jamais. Vamos nos preparar para a próxima vida, que é algo que não temos nem como classificar. É difícil de nós falarmos como será, porque é algo de Deus. É inenarrável, inefável, como diz o apóstolo São Paulo. Ele só diz que o sofrimento de agora nem se compara com a vida futura que será revelada em nós. A vida gloriosa, nossos corpos glorificados. São Paulo foi ao terceiro céu. Eu já tive uma experiência também, claro que muito ínfima,
em relação a São Paulo apóstolo, mas já tive uma experiência também de elevação, de estar no mundo de Deus futuro. Uma experiência que Deus me proporcionou. Olha, é algo maravilhoso, wonderful. Não se desespere, você que está sofrendo. É algo, a palavra mais bonita que eu poderia dizer aqui é algo inexplicável, mas é maravilhoso. Outra reflexão está no livro Palavra e Vida. Dizia um amigo que existem mais soluções do que problemas. Era um otimista. Outros procuram com empenho alguma solução para os problemas que enfrentam. Mas o pior é quando alguém não quer ver senão problemas em tudo. Isto quer dizer que alguém já tem a solução de antemão preparada. E é o que acontece aos saduceus. Tudo que for diferente do que eles pensam são problemas sem solução. Jesus não liga para eles porque se encontra com outra perspectiva, um outro horizonte, o horizonte de Deus. É aí que se encontram muitas soluções cheias de vida e de esperança. É uma reflexão muito simples. Mas vamos agora aos santos do dia, então, porque hoje é dia, a missa ou a celebração da palavra é em homenagem a São Bernardo. Ok? Você que é presidente de celebração. São Bernardo foi bispo e mártir. Faleceu em 754 em Dokkum, na Holanda. Foi monge, proveniente da Inglaterra. Vamos à história dele segundo o site revistaarautos.org, revista.arautos.org. Ele foi enviado pelo Papa Gregório II à Alemanha para evangelizar. Sendo bispo de Moguntia, foi massacrado à espada em Dokkum, atual Holanda. Temos aqui também um texto do site Santo Inácio SP. Winfrido ou Bonifácio parece que pertencia a uma nobre família inglesa, onde nasceu em 673. Professou a regra monástica na abadia de Exeter e de Nurslig. Não sei se a pronúncia é essa. Nurslig. Antes de dar início à evangelização das populações germânicas do além-Reno, além do rio Reno. Sua primeira tentativa de atingir a Frísia foi em vão por causa da hostilidade entre o duque alemão Radbod e Carlos Martelo. Fez então uma peregrinação a Roma para rezar sobre os túmulos dos mártires e obter as bênçãos do Papa Gregório II. Ele, o Papa, concordou com o impulso missionário e Winfrido, o nome de São Bonifácio, retornou à Alemanha. Parou na Turquia, em seguida na Frísia, e aí operou as primeiras conversões. Em 3 anos percorreu grande parte do território germânico. Também os saxões responderam com entusiasmo à sua pregação. Chamado a Roma, recebeu do Papa a consagração episcopal e o novo nome, Bonifácio. Durante a viagem de volta à Alemanha, num bosque de Hessen, mandou derrubar um gigantesco carvalho e aos seus pés edificou a primeira igreja dedicada a São Pedro. Antes de organizar a igreja na margem direita do Reno, pensou na fundação, entre as regiões de Hessen e Turíngia, de uma abadia que se tornasse o centro propulsor da espiritualidade e da cultura religiosa alemã. Nasceu assim a célebre abadia de Fulda. Com sede episcopal, escolheu a cidade de Moguntia, mas expressou o desejo de ser sepultado em Fulda. Já velho, mas sempre infatigável, voltou novamente para a Frísia.
Acompanhavam-no uns 50 monges. A 5 de junho de 754, havia marcado encontro com um grupo de catecúmenos em Dokkum, na Holanda. Era o dia de Pentecostes. No início da celebração da missa, os missionários foram assaltados por um grupo de frisões armados de espadas. Não temam, disse Bonifácio aos companheiros, todas as armas deste mundo não podem matar a nossa alma. Todas as armas deste mundo não podem matar a nossa alma. Palavras do santo São Bonifácio. Pense sempre nisso, você que está aqui ouvindo ou vendo esta informação religiosa. Quando a espada de um infiel estava para atingir seu corpo, Bonifácio tentou rebater com o evangelho, mas o adversário derrubou o livro e cortou-lhe a cabeça. Por isso ele é mártir de Cristo. Vamos a mais santos, né? São vários santos. Este é o santo do dia 5 de junho, para a qual a missa deve ser dedicada. Santos do dia 5 de junho, Santos Marciano, São Marciano, São Nicandro e Santo Apolônio. Foram mártires e faleceram no século III. Foram torturados e confinados numa prisão no Egito e morreram vítimas do calor, fome e sede. Santo do dia 5 de junho, Santo Ilídio de Alvernia. Santo Ilídio de Alvernia, deve ser a pronúncia, Alvernia. Foi bispo, faleceu em 384. Ilídio foi bispo de Clermont, na França. Foi chamado a Trèves, na Alemanha, pelo imperador Máximo para liberar sua filha de um espírito imundo. Morreu na viagem de regresso. Santo do dia 5 de junho, São Doroteu de Tiro. Foi bispo e mártir do século IV. Ainda presbítero, sofreu muitas perseguições no tempo de Diocleciano, mas conseguiu sobreviver até os 107 anos. Doroteu de Tiro foi martirizado no Líbano, por isso o nome de Tiro. Foi no local chamado Tiro, no Líbano. Isso aconteceu, o seu óbito, durante o reinado de Juliano. Santos do dia 5 de junho, Santo Eubano, bispo, Santo Adelário e 9 companheiros mártires faleceram em 754. Obtiveram a palma do martírio junto com São Bonifácio, na Frísia, atual Holanda. Santo do dia 5 de junho, São Franco, eremita do século XII. Levou uma vida de contemplação e penitência. Franco vivia numa estreita gruta perto de Acerde, na Itália. Santo do dia 5 de junho, São Lucas Vubaloan. Foi presbítero. Presbítero é o sinônimo de padre, sacerdote, e foi mártir também. Faleceu em 1840. Lucas Vubaloan foi decapitado, ou seja, teve a cabeça cortada em Hanoi, no Vietnã, no continente asiático. Isso aconteceu durante a perseguição do imperador Minh Mang. Santo do dia 5 de junho, Beato Sancho. Foi mártir, faleceu em 851. Sancho foi um adolescente martirizado pelos sarracenos em Córdoba, na Espanha. E por que ele foi morto? Por que ele é mártir? Porque não negou a sua fé em Cristo. Ele declarou-se cristão, mesmo que estivesse ali na iminência de morrer. Preferiu morrer a negar Cristo. Olha, bonito exemplo dos mártires. Bonito exemplo desses que são nossos santos. Por isso nós devemos segui-los, porque eles seguiram a Cristo de uma forma definitiva, sem rodeios, sem hesitações.
Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Olha, quando você pedir algo a Deus, você pode receber, segundo o professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, você pode receber um sim, um não ou espere. Né? A resposta melhor Deus nos dará, porque afinal de contas é o nosso divino Pai eterno. Sim, não ou espere. Até na terra o pai dá um não para o filho quando é a melhor alternativa. Tá bom? Não se zangue com Deus, não se zangue com as esperas dos seus pedidos, as esperas de Deus. Deus vive num mundo que não tem essa passagem como a nossa aqui, cronometrada. Deus vive num presente completo. Não tem amanhã, não tem ontem. É um presente completo. Nós aqui vivemos pensando no ontem, no amanhã e pensamos no presente. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 ou @Paulo Roberto Maciel 6 /, são os meus endereços principais.